Olá, meu nome é Lucas Pedro, sou autor do blog Transformai-vos, do livro Transformai-vos também. Convido você a conhecer meu trabalho acessando transformaivos.org ou lucaspedro.com.br. Lá você tem meus textos de mais de 15 anos de blog, você tem lá vídeos, você tem podcast que eu comecei há pouco tempo, né? E você pode conhecer também o meu trabalho como profissional, como designer gráfico, o meu portfólio está lá também, os serviços que eu ofereço estão ali também, né? E hoje eu estou aqui para mais uma aventura de comentar um livro que é uma coisa que eu gosto demais de ler e gosto demais de ler alguns autores específicos. Eu gosto de pegar um autor para ler e ler vários livros sobre determinado autor, né? Já fiz isso com vários autores, isso é algo muito gratificante, você passa a conhecer mais a vida, não só o trabalho, mas a vida daquele autor específico, né? E hoje eu estou aqui para comentar mais um livro do médico Paul Tournier, né? E esse cara, ele ler o Paul Tournier é diferente da experiência de ler livros teológicos. Eu tenho lido bastante livro teológico, né? Livro do Augusto Nicodemos, né? Reverendo Hernandes Dias Lopes, Timothy Keller, esses livros, né, desses teólogos, desses pastores que são renomados aí, tanto dentro quanto fora do país, né? Mas o Paul Tournier é diferenciado. Por quê? Primeiro porque ele não é pastor, ele não é teólogo, né? Ele é um médico, um psicoterapeuta, né? Que foi conhecido internacionalmente no meio secular pela medicina da pessoa, né? Que ele fundou, que ele iniciou a medicina da pessoa. Eu não sou a melhor pessoa para falar sobre a medicina da pessoa, porque eu não sou médico, não estudei essa nova abordagem que o Paul Tournier desenvolveu. Mas o que eu entendo, o que eu entendi, lendo principalmente o livro Culpa e Graça, que eu recomendo demais que você leia. Aliás, esse livro tá à venda no site da Editora Ultimato. Esse que eu vou comentar hoje também é da Editora Ultimato, tá? Uma editora que eu tenho muito carinho, uma relação muito longa com eles, gosto demais de todo mundo que trabalha lá na Ultimato. Para mim eles fazem uma curadoria dos livros, os livros que eles escolhem são bons demais, né? Recomendo demais essa editora. Então, voltando à medicina da pessoa, foi uma abordagem que ele, como cristão reformado, levou para a medicina, que na época dele, e até hoje né, uma medicina muito voltada para o corpo, né? Para o corpo como objeto, para a doença, né? Para o tratamento, para a descoberta da doença, para a descoberta das curas da doença, mas pouco voltada para a pessoa, para tratar a pessoa de uma maneira completa. E ele adicionou, ele colaborou, trazendo para a medicina essa abordagem da medicina da pessoa, né, que trata da pessoa de uma maneira geral. Então, uma coisa que eu gosto muito no Paul Tournier é que ele trabalha com uma transversalidade. Por quê? Porque ele é um cristão reformado que atua como médico e como médico ele colabora para o meio cristão e como cristão ele colabora na medicina. Isso é algo que eu acho fantástico, que me lembra um outro autor, né, e um outro psicoterapeuta, o Carl Jung, né, Carl Gustav Jung, que por sinal o Paul Tournier cita demais nos livros dele, que o Jung ele dizia que o segredo não um segredo, mas um avanço que a humanidade vai ter muito grande é quando ela conseguir tirar essa barreira que existe entre as ciências, entre os conhecimentos e conseguir fazer um trabalho transversal entre as ciências, uma ciência colaborando com a outra ciência. E foi exatamente isso que o Paul Tournier fez, porque apesar dele não ser teólogo, ele conhece demais a fé cristã reformada, né? Então, ele colaborou demais com a medicina, com esse conhecimento e vice-versa. Então, só por isso eu já
admiro demais. Quando eu peguei esse livro aqui, vai vendo o título desse livro, A Missão da Mulher. A Missão da Mulher. Por que eu estou lendo esse livro? Primeiro eu quero falar por que eu estou lendo esse livro. Essa resenha que eu estou fazendo, essa leitura que eu fiz, essa resenha, ela tem como objetivo prestar uma homenagem a vocês, mulheres, porque em todos esses anos que eu trabalho com comunicação digital para o meio cristão, para ministérios, para igrejas, uma coisa que eu percebi, que todo mundo que trabalha nessa área percebe, é que a mulher é muito mais engajada, consome muito mais conteúdo cristão, livros, vídeos, áudios, do que os homens. Então, isso aqui já é, ao mesmo tempo, um elogio a vocês, mulheres, e uma espécie de puxão de orelha em nós, homens. Então, assim, a impressão que eu tenho, vendo as estatísticas de acesso nos sites, vendo as estatísticas de campanhas que a gente faz, de editoras, de ministérios, de igrejas, a gente percebe que o homem tem pouco interesse por conteúdo cristão, né? Qualquer um. E as mulheres têm muito mais interesse. Para vocês terem uma ideia, mais ou menos um negócio assim, 80% a estatística de acesso num conteúdo cristão, em média, é 80% feminino e 20% masculino. O único nicho dentro dessa área cristã que os homens são mais presentes é no caso de material mesmo teológico, porque aí cresce muito porque é um material voltado para pastor, que em sua grande maioria são homens, né? Os teólogos e tudo mais. Então aí a quantidade de homens que acessam é muito maior. Mas em todo o resto, em todo o conteúdo sobre devocional, sobre estudo bíblico, as mulheres dão de 10 a 0, para ser mais preciso, de 8-2 nos homens, né? Então, mulheres, vocês estão de parabéns, por isso que eu peguei esse livro aqui, fiz questão de pegar esse livro, A Missão da Mulher, que pode parecer um livro aqui presunçoso, né? Esse título, e o Paul Tournier fala sobre isso, né? Que parece presunçoso o título que ele deu para esse livro, um homem estar falando sobre a missão da mulher, né? Só que fiquem tranquilas, mulheres, porque a leitura desse livro, escrito pelo Paul Tournier em primeira pessoa, é um livro totalmente assim consciente. O autor é totalmente consciente de sua limitação como homem para escrever sobre as mulheres. Então, o que ele fez? Ele fez uma pesquisa, leu muitos livros, leu livros de feministas ali da década de 60 do século passado, leu livros de todos os tipos, escritos por mulheres, para falar sobre esse tema aqui, tá? Então, como que o livro é dividido? O livro é dividido em capítulos pequenos, tá? Não são capítulos longos, são capítulos pequenos, que até quando o livro chegou aqui em casa, eu até assustei. Olha só como que são os capítulos. Vamos ver se dá para mostrar aqui. Aqui, ó. Olha só, são vários capítulos, né, que o livro tem. Na verdade, são 15 capítulos, né? E eu até me assustei porque eu pensei assim, será que é uma seleção de crônicas que ele escreveu sobre as mulheres e tal, um negócio meio desconexo? Mas não é. Ele fez um trabalho mesmo como um cientista, como um médico, leu vários livros, como eu já disse, e fez um panorama do percurso da mulher desde da Idade Média, passando pelo período renascentista até hoje na modernidade, na pós-modernidade, né? Ele pegou pouco da pós-modernidade porque ele morreu em 1980, pouco depois desse livro ser publicado, tá? Ele morreu ali nos anos 80, eu não sei exatamente em que ano ele morreu, acho que foi final dos anos 80, mas assim, inclusive você percebe no livro que existe assim uma coisa assim, se ele soubesse o que aconteceu depois dos anos 80, né? Porque tem coisas ali que ele não pegou dos anos 80 para cá, nessa virada de século e de milênio aí. Mas por que eu recomendo demais esse livro, não só para mulheres, mas também para homens, para você entender
melhor como que funcionou essa coisa de uma construção de uma sociedade que é predominantemente masculina. Basicamente, eu não quero dar spoiler, mas basicamente o que o Paul Tournier fala aqui é que hoje nós habitamos em um mundo construído com uma mentalidade masculina. Revolução industrial, todos os mecanismos de poder, os mecanismos econômicos, todo o sistema humano no qual a gente vive foi construído tendo como ponto de partida a mentalidade masculina, que aqui nas palavras do Paul Tournier é uma mentalidade voltada para as coisas, para os objetos, para aquilo que se pode construir, para o prédio, para o sistema, para o protocolo, para o carro, para o celular, para o computador, porque é dessa forma que o homem pensa. E a proposta apresentada pelo autor, pelo Paul Tournier, como a missão da mulher, o que ele entende como a missão da mulher, e ele faz isso de uma maneira muito humilde, é que justamente a mulher ela é voltada não para as coisas, mas voltada para as pessoas, para as relações humanas. Então ele coloca que a mulher hoje, até hoje, ela tem lutado demais para conseguir o seu lugar de igualdade com o homem, só que a crítica que ele faz é que esse lugar de igualdade com o homem é um lugar em um mundo que foi construído pelo homem, né? E o que ele propõe é que a mulher tem capacidade para fazer muito mais do que isso. Com esse foco que a mulher tem nas relações, nas pessoas, a mulher pode não só conseguir o seu lugar dentro de um mundo construído pelo homem, mas conseguir modificar o mundo, tornando ele mais amigável, mais humano, mais orgânico. Tá? Então, esse é o resumo do que ele coloca como a missão da mulher. Mas para falar isso, ele faz todo esse panorama histórico, apresenta tudo isso que ele estudou, baseado em livros escritos por mulheres, e ele joga para a gente. É um livro fantástico, de uma sensibilidade incrível. Você não pode esperar do Paul Tournier um livro teológico em seu sentido mais clássico, dele pegar um texto bíblico, fazer uma exegese de um texto bíblico que fala sobre a mulher e tal, e colocar ali a missão da mulher. Não, ele não faz isso. O Paul Tournier, como um médico, como um cara mais secular, ele pega e faz esse panorama histórico do lugar da mulher no mundo e desse mundo que é construído pelo homem. Então, recomendo demais para vocês, mulheres, leiam, inclusive para trazer para a mulher cristã um equilíbrio entre essa coisa da visão cristã feminina e dessa visão atual feminista sobre a mulher, né? Parece que a mulher não consegue viver em um lugar equilibrado. Parece que ou ela tem que ir para um conservadorismo absurdo ou para um progressismo absurdo no que diz respeito ao feminismo, né? E o Paul Tournier, como médico e como cristão, ele consegue trazer para a gente um lugar de atuação da mulher que é equilibrado. Inclusive, para as mulheres, eu recomendo que seja feito um estudo em conjunto nas igrejas, né, nas famílias, sobre esse livro, para pensar na prática desse livro, como que vocês, mulheres, podem aceitar o desafio proposto pelo autor aqui e realmente trazer, por exemplo, para uma igreja, né, uma estrutura que seja mais voltada para as pessoas e para as relações entre as pessoas do que para as coisas e os processos e os sistemas que faz parte da mentalidade masculina. Então, recomendo demais. Vai lá, acesse e adquira o seu livro e transformai-vos.